Quando a gente pensa em- na conexão entre a sexualidade, o sexo e tudo mais, e a saúde mental, quais são os principais pontos, assim, que a gente pode debater sobre? Se é a questão, igual você tinha comentado sobre vício em pornografia, que tem essa parte, né? Aham. Que você me comentou, depois a gente pode aprofundar nisso, que não necessariamente é um vício. Mas a questão também, às vezes, sei lá, de como a quantidade ou frequência ou intensidade do desejo impacta a questão de saúde mental. Ou como que, sei lá, ansiedade e depressão afetam a libido ou outras coisas. Assim, me diz pra você quais são esses pontos principais. Na realidade, veja, a nossa sexualidade, ela faz parte da nossa condição. Hoje a gente vê muitos psicólogos preocupados o quê? No sono. Hoje a gente viu quanto o sono afeta a questão da saúde mental. O sono faz parte da vida do sujeito. A nutrição, a alimentação, a água, o tanto que a gente ingere água, o tanto que a gente se alimenta. A atividade física é algo que é necessário, a gente já tem, né, evidências robustas do quanto faz bem. E a sexualidade, ela entra na mesma categoria. Por quê? Porque está dentro da gente. Todo mundo tem uma questão com sexo, com a sua sexualidade. Porque, na realidade, a sexualidade, ela é muito além de sexo. Quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando em relacionamentos, em autoestima, em qualidade de vida, em orientação sexual, em preferências, fantasias, fetiches, parafilias. É um oceano. A gente é que tende a pegar a nossa sexualidade e restringir no aquário. Até porque a sexualidade, ela sempre foi alvo de caça, de atenção, de controle por uma régua moral. Então, hoje, pela falta de acesso ao conhecimento, porque a gente não fala de sexualidade em casa, a gente não fala na escola, a gente não fala nos cursos de graduação, a gente não fala nas pós-graduações. Ponha você aí profissional, que é da saúde principalmente, que na realidade deveria ser de qualquer área. A pós-graduação que você fez, que seria um conteúdo mais específico acerca de um tema, olhou para a sexualidade desse paciente? Você fez uma pós-graduação, eu sou psicólogo, eu fiz uma pós-graduação em transtorno bipolar. Uhum. Tu teve algum módulo sobre sexualidade do paciente bipolar? Não teve. Após em TDAH, teve um módulo para lidar com a sexualidade do paciente com TDAH? Não tem. Idosos. Você fez uma pós-graduação lá para tratar, lidar com pessoas idosas. Você olhou para a sexualidade do idoso? Não. Criança, sexualidade infantil, teve? Não se fala. Então, faz parte e precisa ser falado. Porque onde falta conhecimento, o tabu e a régua moral vai se construir em cima desse espaço. Então, hoje o que a gente acredita sobre sexualidade, a gente tem como verdade, é algo que vai influenciar nas nossas crenças. E as nossas crenças interferem na forma como a gente se coloca no mundo. Então, repitam a mentira 1000 vezes e aquilo se torna verdade. Por que a gente tem vergonha de falar dessas coisas? Por que a gente tem tabu? Porque desde ali, sei lá, século... Não vou lembrar o século agora, mas desde que mundo é mundo, quando a gente pensa na sexualidade, ela foi alvo de controle. O Foucault é um cara que escreveu, ele tem uma trilogia de livros muito legal na história da sexualidade, onde ele vem questionar e perguntar isso. Ele conta a história da sexualidade. Por que a sexualidade foi tão perseguida? Porque antigamente não se falava. Mas aí, mesmo ali no movimento ali do cristianismo, as pessoas começaram a falar sobre a sua sexualidade porque elas tinham que se confessar para o padre. Então, tinha aquela coisa da pessoa falar para o padre, depois ela passou a falar para o médico. E quando as pessoas começaram a falar sobre o que gostava, o que fazia sexualmente, começou a se criar uma régua do que era sadio e do que não era sadio. E aí, diante disso, o que é sadio e o que não é? Isso aí. Quem define essa regra? A moralidade. Então veio a igreja e disse assim, olha... É sadio tudo aquilo que for heteronormativo dentro de uma relação monogâmica, isso é o normal. Tudo que tiver fora disso é algo que é tido por doentio, por fora do que seria adequado. E aí, inclusive, o próprio DSM, que é o guia que a gente tem entre médicos profissionais da saúde, não só médicos, psicólogos, todo mundo que seja da área da saúde, tem um guia que é o DSM. Ele se construiu classificando transtornos mentais para que os profissionais conseguissem, né, conversar. E no próprio DSM, o primeiro e o segundo DSM, quando ele vai lá na parte dos transtornos sexuais, o que definia um transtorno era a régua moral.
O que a psicanálise dizia ali, que era o que estava surgindo, né? O movimento da psicanálise. O que ela dizia que era parafílico, que era fetichismo, o DSM assinou. Porque não tinha nenhuma régua. Tinha que fazer alguma coisa. Vamos usar o quê? Vamos usar a régua da moral. Então, por isso que tem essa ideia da homossexualidade como doença lá, que eles chamavam de homossexualismo. Por quê? Porque era um sexo que não era pautado na reprodução. Então, era um sexo heteronormativo, monogâmico, visando reprodução. Então, como a questão da homossexualidade eram pessoas que transavam por puro prazer, aquilo era tido como algo não normal. Então, o prazer foi muito perseguido ao longo da nossa história. E é por isso que hoje a ideia de falar em prazer gera hoje esse constrangimento. Então, você não vê nas escolas hoje, quando se fala em sexualidade, é no viés da doença, do medo, da gravidez, da camisinha. Verdade. A gente não debate sobre prazer com criança, com adolescente. É feio falar de prazer. A mulher ter prazer. Isso é um movimento muito recente. Se a gente pegar em termos de história da humanidade, essa coisa da mulher, do direito ao prazer, veio em 1960. A gente está em 2025, isso foi, em termos históricos, 30 minutos atrás. Então, essa coisa de falar sobre prazer é um tabu. Isso tem essa raiz lá de trás, dessa construção social da visão do sexo que foge da reprodução, da heteronormatividade como sendo inadequado. Aí, a partir daí, brotou-se várias crenças do que é certo, do que é errado. E como que esse controle, essa repressão, assim, afeta a saúde mental do indivíduo? Ou a saúde sexual desse indivíduo? Porque ela reprime, ela condena. Sexualidade é algo que é sadio, que faz parte. Eu preciso me alimentar bem. Eu posso ter uma saúde sexual. É que... Ai, é uma fofoca histórica. Vou ter cancelamento, mas tudo bem. Quando veio-se a ideia do cristianismo, meio que os caras, eles foram geniais. Quando eles quiseram criar a ideia do cristianismo, de a gente adorar um só Deus, eles viraram assim, o que eu posso pegar que atinge do rico ao pobre, do plebeu ao senhor feudal, que todo mundo tem? O prazer. Então criou-se a ideia de que quanto mais eu sofrer, quanto mais eu me abster de prazer, mais eu me aproximo dessa figura divina que é Deus. Por isso que tem essa ideia de que os sacerdotes, os padres, não podem casar, não podem ter filho, não podem estabelecer um relacionamento. Então, o sacrifício, eu vou me sacrificar para esse Deus, que a partir disso eu alcanço a graça. Então, quanto mais eu me abstenho do prazer, mais eu me aproximo. Só que, para muitas pessoas, essa coisa do prazer tem um traço instintual nosso, de sentir instintivo de buscar prazer. Então, veja, eu não posso. Quanto mais eu me proibir, mais eu me aproximo. Aí eu seguro a minha vontade. Vem aquele impulso, vem aquele instinto de que eu quero ter prazer. Eu tenho prazer, sinto mal. Prazer, culpa, porque eu aprendi que isso me aproxima. Prazer, culpa, me sinto mal, volto, peço penitência, me abstenho de novo. Sinto prazer, logo vem depois culpa. Olha o ciclo da culpa cristã. Prazer, culpa, repita, cria-se essa relação ambígua. E todo mundo sente isso. Então, foi nessa via que muito do cristianismo se cresceu, cobrando essa penitência das pessoas. Precisou-se de alguns séculos para mudar essa imagem de um Deus que é punitivo para um Deus que é misericordioso, é piedoso. Isso veio muitos séculos depois. E a gente ainda traz esses resquícios dessa ideia de que prazer é pecado, prazer é sujo, prazer é errado, principalmente as mulheres. Quão frequente é a pauta culpa no seu consultório? É bastante. Principalmente hoje vem muito em mulheres. Essa coisa do é sujo, é inadequado, eu me sinto esquisita na parte da relação com o próprio corpo. Vem desse lugar, porque é algo que é repetido nas tias, nas mães, nas avós. Nunca vai ter alguém que fale que se tocar é bom, que isso é prazeroso, que você pode sentir prazer. Até 1960, a ideia da mulher ter prazer era um lugar, essa coisa vulgar. Isso é um lugar destinado às prostitutas ou a mulheres que eles entendiam como de menos-valia. No Brasil colônia tinha um ditado que ficou bem famoso que eles diziam assim: branca para casar, preta para trabalhar e mulata para transar. Então até a mulher que eu casava, a branca que eu casava, eu não vou ter prazer com essa mulher.
Ela é a minha esposa. A gente vai ali ter filho, procriar para que eu tenha os meus herdeiros legítimos. Vamos constituir a família. Mas prazer eu não vou ter nem com a negra. Eu vou ter com a mulata, que inclusive é um termo bem pejorativo, que não se deve usar. Mas era como se falava à época. Porque era a ideia... A mulata já seria, para quem não sabe, a mulata é quando tinha o branco português transava com a índia, nascia uma criança. Geralmente de cor mais clara. Teoricamente, seria a pessoa mais ou menos assim da minha cor. Eu sou essa mistura de português com índio. Que eles chamavam de mulata. Por quê? Seria um filho da mula. A mula é o cruzamento do cavalo com a jumenta. Nasce a mula, que é um animal que parece um cavalo, mas ele não procria. Uhum. Ele só serve para quê? Para trabalhar. Então, eles diziam que o filho do branco, o cavalo de raça, com a jumenta, a escrava, nascia a mulata, que não serve para nada, só para trabalhar. E aí, no caso dessa ideia, seria a mulher para transar. Também ela era uma escrava, mas ela também é usada para transar. Olha que maluco, né, isso? Então, veja que essa relação do prazer da mulher sentir culpa... Até 1960 se escutava de que era errado. Essa coisa de puta, essa coisa de mulher não decente. Mulher decente não tem... Fala com a tua avó. Fala de prazer com a tua avó. Ela vai dizer, que é isso, menino? Que absurdo, coisa feia. A nossa avó vai abominar. A nossa mãe, possivelmente até as nossas mães têm uma relação. Comece a repensar. Mas está acontecendo um negócio muito legal. Eu tenho recebido muitas pacientes com 60 anos, Lúcia, dizendo assim, Gabi, tô pronta. Tô pronta, quero ligar o... Foda-se. E quero descobrir a minha sexualidade. E isso é muito legal para a mulher, porque mesmo com 60 anos, a mulher tem o órgão lá sexual dela, que é o clitóris, que ele nunca envelhece. Então, sim, a mulher pode, aos 60 anos, redescobrir a própria sexualidade. E os homens podem melhorar, desde já, a relação que se tem com a própria sexualidade.